Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os novos colegas vereadores. Boa tarde aos que nos acompanham aqui da galeria da casa, a vocês que nos acompanham nas tardes de quinta-feira, aí de casa, nas nossas sessões, ouvindo as nossas pautas, ouvindo o que aqui é votado, acompanhando de pertinho tudo aquilo que é desenvolvido pelo Legislativo para o desenvolvimento do nosso município. Inicio com uma reflexão para todos nós nessa tarde. O livro de Isaías, um profeta levantado por Deus como porta-voz para aquela nação. No capítulo 40, o versículo 29 diz: Deus é aquele que fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então nós temos do nosso lado, conosco, a nossa força, um Deus que fortalece aquele que está cansado e um Deus que multiplica o ânimo, que dá ânimo àquele que não tem, que nessa tarde você possa receber o fortalecimento de Deus aí na sua vida, dentro da sua casa. Quero dizer que na tarde de hoje nós estamos aqui com 2 pedidos de providência, nós estamos entrando com esses documentos aqui para saber que, para dar celeridade, algumas demandas. O primeiro pedido de providência é dizer que nessa semana nós estivemos oficiando o órgão da CAERN com algumas demandas: fossa estourada, cano estourado, desperdiçando água potável na nossa cidade. Algumas demandas foram atendidas, outras demandas nós ainda estamos à espera, como é o caso da rua Ivonete Costa, que desde o dia 14 de outubro, que nós oficiamos o órgão da CAERN, solicitando que aquela fossa estourada ali naquela rua, que vem prejudicando muitos moradores com o mau cheiro, com mosquitos, causando proliferação de insetos e trazendo aí consequências à saúde dos moradores, de crianças, de idosos que ali habitam naquela rua. E eu fui chamada para ir lá, ouvir a população, registrar por meio de foto, de vídeo. Acionamos desde o dia 14 de outubro a CAERN para fazer o serviço. Fui informada pelos moradores que o órgão da CAERN esteve lá, mas não foi realizado o serviço, também não deu nenhuma informação para a comunidade. E fica aqui o pedido de providência encaminhado mais uma vez àquele setor, para que veja, para que olhe com atenção para os moradores que ali habitam, que convivem com aquela situação todos os dias. Agradeço ao órgão, porque algumas das nossas demandas, dos nossos ofícios que encaminhamos, já foram resolvidos, já foram sanadas, e nós queremos dizer aqui que também estaremos acompanhando de perto, para os que ainda não tivemos resposta, não obtivemos respostas, nós estaremos cobrando mais uma vez, seja aqui na tribuna, seja presencialmente, lá na CAERN, mas dizer à população que trazemos mais uma vez a solicitação de vocês para cá na representatividade. E também estivemos, essa semana, terça-feira, estivemos participando na comunidade Quintos do Meio, de um momento muito importante e especial com as mulheres daquela comunidade, um momento onde pela manhã a enfermeira, juntamente com a professora de Educação Física, esteve falando sobre o Outubro Rosa, sobre os cuidados da mulher, e nós estivemos na parte da tarde com um momento de reflexão, também com uma participação de escuta das mulheres que moram ali naquela comunidade. Recebi algumas solicitações dos moradores daquela cidade. Também trago um pedido de providência solicitando à Secretaria de Obras para que as lâmpadas dos postes daquela comunidade sejam trocadas, uma vez que eles têm mais segurança quando tem maior iluminação. E nós já passamos esse pedido também de providência para a Secretaria de Obras, para que eles deem celeridade na troca de lâmpadas naquela comunidade, para que seja resolvido. E nós também agradecemos à Secretaria de Obras, ao secretário Luan, ao secretário José Caetano, que sempre está atento aí às demandas da população. A população entra em contato conosco, nós entramos em contato com os órgãos competentes, porque eles não têm olhos em todo canto, então a população são os olhos, são os nossos olhos também, quando traz a demanda para a gente, e a gente pode aí cooperar com a nossa participação. Desde já agradeço aos secretários que têm desempenhado aí
a sua função com muita maestria. Quero parabenizar o presidente Leandro pela audiência pública proporcionada nessa casa na manhã de terça-feira, em alusão aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde estiveram várias representações, né, o Conselho Tutelar, que o Estatuto da Criança e dos Adolescentes é, sim, uma das legislações muito importantes na nossa história, símbolo de uma nova forma de olhar para essa criança que precisa ser protegida, para esse adolescente que precisa ser acolhido, que essa legislação é fruto de uma conquista coletiva, de uma luta. Essa legislação foi fruto, resultado aí de uma mobilização de quem acreditava e de quem ainda acredita que as crianças são sujeitos de direito, precisa que os seus direitos sejam garantidos, são merecedores, sim, de prioridades. E nós queremos reconhecer o papel do conselheiro tutelar, né, como atuante, esse que atua na linha de frente, parabenizar a todos aqueles que fazem esse grupo de apoio, de proteção aqui na nossa cidade, que exercem essa função, atuam na linha de frente na defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes, que escuta, que orienta, que direciona, que ativa aí aciona os mecanismos necessários para que a garantia do cumprimento da lei seja exercida. Reconhecer publicamente nessa tarde a todos que exercem essa função com dedicação, com coragem, com compromisso. Cada pauta abordada na manhã de terça-feira foi muito importante. As atribuições de vocês, o que ainda precisa ser reajustado, com certeza isso será, sim, levado em consideração. E também encerro a minha participação nessa tarde trazendo uma moção de congratulação e aplauso, número 056/2025, a ser concedida à nossa Rádio Rural, que faz a cobertura de todas as tardes de quinta-feira desta sessão, a Rádio Rural M Parelhas, pelos seus 35 anos de história, seus 35 anos de compromisso e os seus 35 anos de comunicação na nossa cidade. Desde setembro, fundada em setembro de 1990, com o nome Rádio AM de Parelhas, a emissora nasceu com o propósito de dar voz à população seridoense, fortalecendo a identidade regional, divulgando a cultura local e ampliando a nossa informação. Em 1995, a rádio passou a ser administrada pela Fundação Santa Ana, assumindo oficialmente o nome pela qual é carinhosamente chamada Rádio Rural AM, a rádio da família seridoense. Com essa mudança, a emissora consolidou uma nova fase guiada pela missão de servir a população com seriedade, com respeito e com verdade. A sua programação inicial, sob a nova direção, entrou no ar 5 de novembro de 1995, tendo como gerente administrativo o renomado radialista Getúlio Costa, figura reconhecida pela ética profissional, pelo amor, pela comunicação. Desde então, a Rádio Rural AM tornou-se um patrimônio imaterial do povo de Parelhas, de todo o Seridó, acompanhando acontecimentos históricos, promovendo campanhas sociais, informando com credibilidade a participação ativa da vida comunitária. Nós queremos aqui, com esta moção, reconhecer o trabalho de todos aqueles que trabalham, que atuam ali na Rádio Rural, AM de Parelhas, que estão aí na incumbência de levar para a nossa população a informação, e parabenizá-los pelos 35 anos de história, todos aqueles que contribuíram ao longo dessa jornada histórica. A sua missão e serviços prestados à Rádio Rural de Parelhas, o reconhecimento público dessa Casa Legislativa, como expressão de respeito, como expressão de gratidão e de admiração pelo povo seridoense. Na tarde de hoje eu encerro a minha participação. Amanhã estaremos logo cedinho entregando a moção de aplauso na Rádio Rural. Dizer a você aí de casa que Deus nos abençoe, que tenhamos uma tarde maravilhosa. Muito obrigada.